Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak, do Miojo Indie. Oi, eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava. Olá pessoal, Isadora Almeida da Popload Radio. E eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E no programa de hoje a gente vai relembrar algumas das maiores parcerias da história da música. Vamos começar explorando a relação entre bandas e produtores. Então a gente vai falar de Nigel Godrich e Radiohead, de George Martin e The Beatles. E a gente vai ver como esses grandes encontros musicais resultaram em algumas das obras mais incríveis da história da música. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música lá no Facebook e também o nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br. Não esquece de assinar a gente nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou até mesmo no YouTube. Hoje os programas são publicados uma semana depois, após a publicação nas principais plataformas. E principalmente, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm, porque por apenas R$5 por mês, você tem acesso a outros programas exclusivos, participa do nosso grupo fechado no Facebook, ajuda na construção das pautas e assiste a nossa transmissão ao vivo, hoje com a presença dos ilustres DJ Catatal e Léo Leonardo aqui, ó, participando da gravação com a gente. Mandando um oizinho aqui, ó, queridos. E o que mais, Nick, que a gente tem? Quem assina a gente recebe também? Bom, por menos de $1 por mês, você tem acesso a várias coisas extras. Essa semana a gente lançou um lado B novo da Isa, que ficou bem legal, sobre as referências da moda dela. Conta mais pra gente, Isa. Então, amigo Nick, eu tava pensando assim, vamos fazer uma coisa mais levinha, porque a gente, destrincha várias coisas aqui, a gente fala muitas regrinhas, muitas coisas. Eu falei, gente, vamos pensar numa coisa mais light. Daí eu cheguei, quem são as minhas divas que me inspiram no look? Entendeu? Daí eu cheguei cheguei em 10 Nana nomes. Caymmi, Alcione. Isso que eu ia falar. Não vou dar spoiler agora, porque eu acho que assim, palhaçada, vai lá, ouve, compra nosso pacote no Padrim e é isso aí, gente. Olha, eu achei que ia ter gente que não teve, hein? Que fique claro aqui, que fique registrado. Ih, polêmica! Depois a gente eu comento lá no grupo dos padrinhos quem eu achei que ia Rosalia, Nick? Não é. É mais clássica. Gostei, Boa. amigo Nick. Então é isso. Curta a gente, assine e ajude o nosso podcast a crescer cada vez mais. Vamos pra pauta, gente? Bora. Pra montar essa seleção de artistas que a gente vai discutir aqui hoje, eu peguei artistas que tenham pelo menos 3 discos produzidos com o mesmo produtor. Então, mais pra frente vai ter algumas alterações, mas eu queria que fossem pelo menos 3, ou que fossem, tipo... Uma coisa mais duradoura, uma né? obra... Exato, que não fosse, tipo assim, lançou um disco e já tá valendo, certo? Uhum. Eu acho que a gente pode começar pela mais clássica de todas aqui das parcerias, né? Que essa aqui é icônica. É isso. Que é a relação do George Martin e os Beatles. O George Martin, pra quem não sabe, ele nasce em 1926. Ele era filho de um carpinteiro e de uma faxineira. E aí, depois que ele assistiu uma apresentação do London Symphony Orchestra no salão da escola dele, ele se sentiu mega entusiasmado pela música, só que, tipo, ele viveu num período entre guerras, então, tipo, o foco era total em nada de artes e focar totalmente em outras coisas. Mas, passado a Segunda Guerra Mundial, ele acabou se aperfeiçoando em oboé, começou a estudar música e depois de um tempo ele foi trabalhar na EMI como produtor musical, onde ele rapidamente se familiarizou com todos os instrumentos, mesas de som e todas as técnicas da época. E aos 29 anos, que é muito jovem, ele virou um dos chefes do selo Parlophone. Então, tipo, ele era um dos caras mais importantes lá dentro. E ele coordenava a produção de vários artistas da época. Então, ele tem um monte de nomes bem curiosos entre o final dos anos 50 e 1960 e poucos, principalmente até pro, tipo, galera de comédia. Tipo, ele trabalhou com Peter Sellers, por exemplo, na produção de, tipo, discos de comédia musical dele. Só que foi em 1962 que ele recebeu a visita de um cara chamado Brian Epstein, que mostrou pra ele uma fita de uma banda chamada... eu não sei se era... eu acho que eles eram Silver Beatles na época, eu não tenho certeza se já eram os Beatles mesmo na época. Mas ele mostrou essa fita demo pra ele
E assim, o Epstein falou, olha, eles foram recusados por todas as gravadoras, ninguém quer gravar com eles. E aí, quando o Martin ouviu a fita, ele entendeu finalmente por quê. Porque os Beatles eram muito ruins no começo, eles eram, tipo, péssimos instrumentistas, péssimos músicos, cantavam mal, cantavam fora de tom. E aí, tipo assim, ele falou, cara, eles são péssimos, são estridentes, mas a atitude desses caras é tão legal que eu vou investir, vou acreditar no trabalho deles e vou produzir o trabalho deles. Então, a partir daí, ele assinou com os 4 e Love Me Do se tornou o primeiro sucesso deles logo em 1962. E aí abre para uma seleção de produções muito importantes, tipo a Wanna Hold Your Hands, até tipo o lado mais experimental dos Beatles a partir do Sgt. Pepper's, do Revolver e tudo isso, né? É uma das colaborações mais marcantes da história da música, né? Eu acho que eu aprendi o que é produtor com ele, assim, de ver documentário. Antes eu nem me ligava muito, não. Eu acho até interessante essa história dos Beatles serem ruins, porque, tipo, os primeiros anos ali, principalmente 60 e pouquinhos, até eles lançarem o primeiro disco, eles meio que fizeram acho que 8 meses na Alemanha, tocando todo dia, tipo, toda noite, tipo, vários shows por noite pra aprender realmente a tocar e fazer show e a fazer música, né? E nessa, acho que o baterista antigo, quando ainda não era o Ringo, ele nem foi mandado embora. Ele se apaixonou por uma alemã e ficou por lá quando a galera voltou pra Inglaterra, assim. E aí, depois disso, que colocaram o Ringo. Mas também tem outra coisa, que acho que esse é um bom exemplo, porque vários dos músicos, principalmente dessa época do comecinho do rock sessentista ali, do rock inglês, muitos dos músicos meio que não sabiam música. Tipo, eles sabiam tocar instrumentos e fazer acordes e tal, mas ninguém sabia, tipo, notação musical e como gravar as paradas e tal. Então o produtor, ele era exatamente esse cara que conseguia traduzir aquela coisa ao vivo pro disco de uma forma boa, assim, tipo, algo que soasse bom. Se você for ver, a indústria da música, ela era muito recente, ela tinha, tipo, 20 anos, não tinha completo 20 anos, sabe? Era uma coisa... Ela começa a se consolidar ali em 1940, depois da Segunda Guerra mesmo que as pessoas têm dinheiro por conta de tudo que aconteceu, principalmente nos Estados Unidos e esses outros países que acabaram lucrando em cima disso. E aí surge essa indústria da música, então, tipo, era tudo muito novo. E os Beatles foram uma banda que, querendo ou não, encontraram no Martin um cara que eles puderam experimentar tudo. Desde de jeitos novos de gravar, instrumentos, captações de campo, tudo aquilo que eles puderam. E ele sempre foi um cara muito aberto a fazer isso, né? O que eu acho engraçado é que tem muitas coisas que são... Sei lá, os Beatles, né, que foram muito considerados ousados em certos sentidos. Tipo, eu li pra pauta até algumas músicas que foi o George que empurrou certas coisas, né? Tipo, Sim. Yesterday, que ele que falou, não, vamos introduzir uma questão do violão e também as cordas, que era uma coisa que não era tão não normal, né? Mas, tipo... Era comum bem... em disco de rock, né? Tipo, misturar, né? Essa coisa mais clássica com uma música pop, tipo... Então, ele que trouxe isso. Então, essas coisas ousadas que a gente ouve e fala... Nossa, os caras eram muito, né? Tipo, pra frente ou... Tinham sem preconceitos de música pra trazer esses strings e tal. É o produtor que traz. A gente não sabe disso. Acho um trabalho muito invisível e, às vezes, pouco reconhecido, né? Porque não tem como você também falar, isso foi essa pessoa, isso foi aquilo, né? É um trabalho de time, mas é conjunto, muito maluco. Né? Conjunto. E a gente sempre fala que é tudo muito orgânico. É uma coisa que vai puxando a outra e, de repente, você tem um clássico ali e você nem se deu conta disso na época. A própria ideia de tocar a música ao contrário, assim, tipo, isso é um bagulho muito louco. E era tudo feito na unha, assim, tipo, eles... Como era tudo gravado em fita, eles basicamente, tipo... invertiam o lado da fita pra fazer isso tocar ao contrário. Então era cortavam a fita e invertiam, né? Sim, e tipo, os dubs que eles faziam na época também eram meio que a mesma, tipo, não inverter, mas também era tudo feito em fita. Era um esquema, tipo, muito louco pensar nesse esquema de gravação dos anos 60, assim. Os Beatles e o George Martin foram muito pioneiros em muitas coisas, exatamente porque tudo era mato, assim, tipo. Então os caras meteram as caras e foram nessa. E é legal que, assim, além dos Beatles, ele mesmo produziu mais de 700 álbuns ao longo da carreira. Foram 5 décadas de trabalho contínuo. Ele trabalhou com gente como Dire Straits, Celine Dion, Sting, Rolling Stones. Assim, depois dos Beatles, todo mundo meio que queria trabalhar com o George Martin. Então, ter esse aval dele por trás acaba sendo uma coisa muito significativa. Mas
para além disso, sempre que a gente fala de Beatles e fala de George Martin, é Beatles, tipo, por mais obras incríveis que ele tenha produzido ao longo dos anos, tanto que ele foi considerado o quinto Beatle, tipo, ele era uma parte substancial da banda, né? Mas né? Tipo, até pensar que às vezes, sei lá, eu também li que, como ele era um instrumentista muito bom, tinha umas coisas muito tricky, às vezes, tipo, uns pianinhos muito rápidos, principalmente do Sgt. Pepper pra frente, né? Que eles faziam umas coisas mais loucas, que ele que gravava, porque os caras, tipo, às vezes não eram tecnicamente tão bons, Sim. tipo, e ele era pro. Então, é realmente um quinto Beatle, não tem nem dúvida disso, assim. Vamos pro próximo? Tony Visconti e David Bowie. Esses aqui, olha, eles são parceiros desde o segundo álbum de estúdio, que é aquele homônimo álbum do David Bowie, que depois foi rebatizado como Space Oddity. E o Tony Visconti trabalhou ao lado do Bowie durante boa parte da carreira do músico inglês. Juntos, eles produziram clássicos como Young Americas, toda a trilogia Berlim, que é o Low, o Heroes e o Lodger, e até mesmo os últimos trabalhos de estúdio do Bowie. O Bowie fez questão que o Tony Visconti estivesse junto com ele durante todo o processo de composição, que é o caso do The Next Day, de 2013, que eu sei que a Isa é apaixonada por esse disco, e o meu maravilhoso Black Star, de 2016. Só que o Bowie também tem um outro parceiro de produção também bem importante, principalmente nesse começo de carreira, que é o Ken Scott, que trabalhou com ele em 2 discos pelo menos essenciais, que é o Hunky Dory e o Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, né? Cara, e o que eu acho mais legal dessa parceria entre o Tony Visconti e o David Bowie é o fato de que o Bowie sempre foi um cara muito mutável. Então, todo disco era uma estética diferente, com uma sonoridade diferente, com músicos diferentes, mas o Tony Visconti, ele virava meio essa coisa, tipo, essa âncora criativa dele, sabe? Então, eu posso pirar muito localmente, que eu sei que esse cara vai conseguir me puxar pra baixo, vai me fazer entregar algum tipo de disco consistente, no fim das contas, né? Tem que estar muito alinhado, né, nisso, assim, tipo, você tem que ser muito amigo da pessoa ou entender muito bem artisticamente, porque senão vai ficar, uma bosta. E é legal pensar que também, tipo, era uma fase que o Bowie tava muito louco, ele cheirava louca. Tipo, o Bowie foi um cara que ele teve uma época em que ele teve uma dieta à base de pimenta, cocaína e leite. Cara, Nossa, eu já vi. Foi você que falou? Eu já falei, eu acho que eu já devo ter falado isso em Eu alguma lembro época. que eu fiquei tipo, tá. Eu Na acredito, época do infelizmente eu Station to acredito. Station, assim. Mas ele era, tipo, ele tinha essas dietas muito loucas, assim. Às vezes ele fazia umas dietas orientais também muito piradas. Por É isso que engraçado aquele ver corpinho, né? magérrimo. Pô, vou tentar Mas fazer isso, hein? Ai, não, Faz Nico, emagrecer que um horror. A dieta da cocaína e da pimenta. Ai, que Bom, meu horror, Deus do céu. não. Nossa. Cara, eu gosto. É tipo uma dessas parcerias, assim, que quando o Bowie partiu, o Visconti fez um texto bem emocionante, falando da relação deles. Sei lá, são 2 pessoas que você vê meio que conectadas eternamente, sabe? E é um bagulho que é muito duradouro, assim, tipo, você vê que, tipo, desde o final dos anos 60 até a morte do David Bowie, né, eles estavam, tipo, fazendo música juntos e tal, e se entendendo e criando umas coisas que são absurdas em qualquer momento da vida, assim. Então, acho que realmente é uma parceria que vai pra além da música, né, tipo... Olha aqui, ó. Esse aqui é um que todo mundo conhece, todo mundo adora, porque foi, tipo, muito consistente, muito rápido e que foi marcante de maneira muito expressiva pra história da música, que é a parceria entre o Quincy Jones e o Michael Jackson. Tudo. O Michael Jackson, ele já era um cara bastante conhecido ali nos anos 60 e 70, seja com Jackson's 5 ou em carreira solo, só que ele ainda era um músico que estava muito tentando se encontrar onde que era o espaço dele, o que que ele podia fazer. E principalmente, como ele não era um instrumentista, ele tinha uma dificuldade um pouco grande de traduzir musicalmente aquilo que ele queria expressar. E quando ele participou do musical The Wiz, que era uma parceria da Motown com a Universal, que reinterpretava o Mágico de Oz, que ele fez o Espantalho, o filme, por sinal, é tipo muito divertido de assistir. O Quincy Jones, ele era produtor musical do filme e ele virou mega amigo do Michael Jackson na época. E o Michael falou assim, eu quero que você produza meu próximo disco. E aí eles entraram no estúdio e dessa parceria foi um dos discos mais revolucionários dos anos 70, que é o Off the Wall, de 1979, em que o Michael Jackson pega tudo aquilo que estava rolando na música disco, acrescenta um pouco de rock, de pop, de R&B, de várias coisas, com batida africana, junto com o Quincy Jones. E aí ele começa essa parceria. A parceria deu muito certo, ele foi indicado a vários Grammys, só que ele não ganhou praticamente nenhum das principais categorias, foram essas categorias paralelas. E aí os dois entraram meio que num acordo de falar assim, cara,
o próximo disco, esse disco foi todo esnobado. O próximo disco ele vai ser tão marcante que a gente vai revolucionar a história da música. E foi daí que veio o Thriller, dessa necessidade deles de fazerem algo extremamente impactante. E é um disco que, tipo, sei lá, ele tem 9 faixas, se eu não me engano, e todas as 9 faixas foram trabalhadas como singles. É o maior campeão de vendas da história da música em termos de vendas de disco. E até hoje continua reverberando em outros trabalhos. E posterior ainda, eles trabalharam no Bad, que foi, pra mim, é o último grande álbum do Michael Jackson. Só os mais clássicos. Eu gosto do Dangerous em 91, mas acho que assim, o Bad, o Thriller e o Off the Wall, assim, é uma trilogia perfeita. Inclusive, eu acho que a gente podia gravar um programa sobre trilogias da música, assim. Seria legal vários trabalhos. Interessante. E vocês, o que vocês acham desse encontrinho aí do Michael Desse aí? Esse é tudo. Nossa, esse é tudo. É isso. É muito maluco que depois… Eu lembro, nem só por causa da pauta, mas eu lembro de ler algumas entrevistas com o Quincy Jones, que ele também criticava muito o Michael Jackson, né? Vocês já leram isso? Sim, eu nem sabia, super. tipo… Uma parada que Não ele era criticava super amigos, os né? processos dele, que, tipo… Não sei, será que tem uma rivalidade entre música e produtor? Às vezes eu fico pensando nisso. Ele Então, fala muito sobre É que como, tem tipo… um rolê também que o Quincy Jones, ele criticava meio que todo mundo. Ele falou mal dos Beatles. ele é rei. Ele era bem Exato. azedo, assim. Ele Então. fala mal do YouTube, ele fala mal de todo mundo. Mas ele Exato. falava muito sobre como, tipo, talvez o Michael Jackson era visto como esse grande cara. E ele chupinhou várias coisas, tipo, algumas pessoas escreveram algumas Sim. letras pra ele que daí ele não pagava royalty. Tipo, ele fez várias coisas meio erradaças, assim. E daí eu fui lendo, mas também fiquei com esse sentimento, tipo, mano, tipo, por que ele tá falando isso, né? Tipo, existe essa rivalidade, assim? Eu acho que em certos casos sim, amiga Elô. É meio que eu falei, assim, quando o produtor, ele meio que tem uma relação de amizade e de entender, eu acho que aí beleza. Mas quando é meio que um encontro de, por exemplo, o Michael, ele já tinha uma carreira, né? Tipo assim, não foi o Quincy que tirou ele de algum lugar e falou, olha aqui, Não, você ele vai já era trilhar o grande. caminho. Ele já era grande, então eu acho que aí sim, é muito mais fácil ter rivalidade ou ter desencontro, ego, principalmente pela década, assim, tipo, né? Mas foi ele que eram levou… outros tempos. Foi ele que ajudou o Michael a chegar num status, tipo, tão renomado. sim. Esse Sair status dessa de coisa Deus só do foi só… pop. O Michael chegava pra ele e falava assim, Quincy, eu queria fazer uma música que fosse assim… Tarantan, 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 tan, tan, tan. Ele tinha, tipo, essas noções de notas. Aí o Quincy falava assim, entendi o que você quer fazer. Aí ele colocava, tipo, uma orquestra inteira. Aí fazia a bateria, a 808 lá, a batidinha em cima. Aí colocava músico africano cantando em cima. Aí chamava alguém do Van Halen pra fazer um solo de guitarra. É isso, Michael. É exatamente isso, Quincy. Ele falou, meu é Deus. isso, vai tocar no video show, é isso. Eu acho que o Michael Jackson, talvez ele tenha um pouco desse aspecto que é muito do Kanye West, de ser mais um CEO da própria obra, de botar as pessoas pra trabalhar pra você, do que ser de fato um criador, assim. Não que ele não compusesse ou que não tivesse uma participação muito ativa. Ele Mas a Beyoncé, direção. o Kanye É mais West, são tipo direção direção. mesmo. Eu quero que seja desse jeito, e ele encontrou no Quincy Jones um cara que soube, tipo, como organizar isso. Produzir. Tanto que se você for ver todos os outros discos do Michael Jackson sem o Quincy Jones, não tem nem, sei lá, 1% Tem o da brilho, né? qualidade. Tipo, Não tem nem um pouco. Então, mas é uma dificuldade astronômica, né? Essas escolhas desses timbres, tipo, o timing. É muito… Realmente é um trabalho de time, né? Mas é muito. uma importância imensurável também, né? E não é só o Michael que teve uma puta relação com produtores. A Janet Jackson, ela encontrou na parceria com o Jimmy Jam e o Terry Lewis, tipo, um alicerce criativo para uma carreira inteira. Ela tinha lançado 2 discos, que é o Janet Jackson, de 1982, e o Dream Street, de 84, que meio que, tipo, o pai dela não era o produtor, mas era ele quem falava que queria, quero desse jeito, quero desse jeito, quero desse jeito. O resultado, os 2 discos foram uma merda, foram um fracasso. Ninguém Tadinho. ouviu. Ela se sentiu extremamente frustrada. Ai, que dó. Só que daí ela falou assim, cara, eu quero tomar conta da minha vida, eu quero decidir o que eu vou fazer. E desse sentimento de mudança e dessa parceria com o Jam e o Lewis, nasceu o Control,
de 1986, que é um dos clássicos dos anos 80. É um dos discos, tipo, mais importantes da produção feminina, porque, tipo, mostra uma mulher negra assumindo o controle da própria obra, da própria vida, das próprias emoções. E a partir disso, eles mergulham numa sequência de obras que tem o Rhythm Nation, de 1979, o Janet, de 1993, o Velvet Rope, de Ah lá. 1997. Tipo, outra trilogia perfeita aqui. Esse é bom também. E eles vão seguir até os anos 2000 com o All of You e o Damita Joe, só que daí, tipo assim, a Janet já vai tendo uma necessidade de colaborar com outros produtores e esses dois meio que vão ficando cada vez mais de escanteio. Mas durante, sei lá, quase 15 anos, eles foram, assim, um trio extremamente ativo e super importante pra história da música, né? Mas acho que também uma coisa que é comum nas produções de hoje em dia é não ter só um produtor, tipo, principalmente em rap, Sim. assim, se você for ver. É meio tipo, sei lá, um disco do Kendrick Lamar tem uns 20, 30 produtores. Total. Às vezes 5, 6 em uma faixa só. É verdade. Tanto que foi muito revolucionário quando a Beyoncé, em 2003, veio com o Beyoncé auto-intitulado dela, que ela escolheu um produtor central, que era o Boots. Tipo, praticamente todas as bases das músicas foram em cima dele. Tem outros produtores, mas ele foi o cara central da obra. Então você vê que, tipo, perto de outros discos da Beyoncé, ele é um disco muito mais coeso musicalmente. De Sim. todas as batidas meio que são muito próximas. O uso do sintetizador, a voz. Então eu acho que esse é um aspecto muito curioso de quando você parte de um único produtor para vários, né? Queria agora puxar uma das minhas parcerias favoritas da história da música, que é Brian Eno e Talking Heads. Aí O que nasceu sim. desse encontro, pra mim, é, tipo, perfeito. O Talking Heads é uma banda que sempre foi muito inspirada pelo Roxy Music, que era a antiga banda do Brian Eno. Então foi meio que natural que quando o Brian Eno se lançou em carreira solo e começou a trabalhar como produtor, o David Byrne convidasse ele a produzir os trabalhos da banda. E aí veio o primeiro registro dessa parceria, que é o More Songs About Building Fund, de 1978. Aí depois eles foram pro Fear of Music, em 79. Só que o grande destaque é o Remaining Light, de 1980, que é um disco que, tipo, revolucionou o pop rock dos anos 80. É um dos marcos da New Wave, é um disco que incorpora um monte de elementos da world music. E a parceria deu tão certo que quando o Byrne foi se lançar em carreira solo em 1981, ele lançou um disco em conjunto com o Brian Eno, que é o My Life in Bush with Ghosts. Em 2008, eles voltam a se encontrar no Everything That Happened Will Happen Today, que são dois discos em parcerias assinados em conjuntos. E é um disco, assim, tipo, sequências de obras fabulosas da música nova-iorquina. Não tinha uma parada que os dois eram fãs de Fela Kuti? Não tinha um negócio assim? Então, os dois são fãs de roubar música negra. Eu não ia mexer nisso, mas. tudo bem. Olha só, é porque o David Byrne é desse cara, ele é o Diplo dos anos 80, se você for ver. Nossa, que é aquele cara que Meu viaja. Deus do céu. Que viaja pra lá. Ai, vou fazer uma viagem espiritual em Angola, Congo e no Moçambique. E aí lá ele vai pegar, sei lá, o disco de um fulaninho da Silva que ele encontrou numa banquinha lá. E aí ele vai trazer isso pras guitarras dele. É a música do Rei Leão. É a música do Rei Leão. É, essa coisa de, tipo, Puta, pegar que esses barra. ritmos ao redor do mundo, assim. Ó, mas mas sabe, o eu Brian vou te Eno não falar. é isso também. Mas eu vou te falar que hoje com a nossa consciência, entendendo como isso é apropriação cultural, eu acho sim, tipo, problemático. Mas se você for ver na época em que, tipo, tinha uma separação, tinha essa necessidade de apresentar a música do mundo para os outros lugares, eu acho que é mais do que natural, sabe? Eu acho que, tipo, a gente não tinha essa relação de... É muito fácil eu conseguir o trabalho de um artista africano hoje. Naquela época, não. Então, tipo... Tinha que ir mesmo pro lugar. Eu acho que tinha uma vontade genuína dele de apresentar esse tipo de música para as Sim. outras pessoas, saca? Garimpo, Eu acho né? que na cabeça dele, assim, sei lá, né? Ele é um cara desconstruidão. Ele tava até, tipo, trazendo para o universo uma música negra, né? É o Tipo, clássico fardo do homem branco, assim. ele é o salvador. Desbravador, né? desbravador. O desbravador branco. Mas, sei lá, na cabeça dele, ele tava sendo mega desconstruidão e, tipo, unindo cultura. Outra época.
E essa relação dele com essas músicas do mundo vai respingar no Brasil. Ele vai ter uma parceria grande. Porra. Tipo, o Tom Zé, ele volta à ativa por causa do David Byrne, que o David Byrne decide relançar os trabalhos do Tom Zé lá nos Estados Unidos pelo selo dele, que é o Luaca Bop. Ele vai ter uma parceria muito grande com o Caetano Veloso. Então, toda essa relação entre o Eno e ele no começo dos anos 80 vai definir, tipo, toda a carreira do David Byrne pra ali, pro fim do Talking Heads ou pra carreira solo dele, né? E o Brian Eno tem uma parceria muito importante com U2. Logo depois que ele acabou com essa parceria com o Talking Heads, tipo, porque isso é muito comum dele. O Eno sempre foi um cara muito fluido. Ele recebeu um convite para trabalhar na produção do quarto álbum de estúdio do U2, Unforgettable Fire, de 1984. Tudo. Nossa, E aí, a eu partir juro que eu disso- tô descobrindo essa informação agora. O quê? Você Não, agora sabia porque eu li a disso? pauta, né? Mas eu só soube Meu Deus, nessa amigo. semana que o Brian Tipo, os Eno melhores discos trabalhou do Os U2 melhores com o discos U2. do produzidos pelo YouTube. Brian Eno. E aí, depois, a parceria deu tão certo que eles lançam o que talvez seja o maior disco da carreira do U2, que é o The Joshua Tree, de 1987. Gigante. Isa ama. Amo. Apaixonada. Amo. Não, é sério, a produção desse álbum é muito foda, assim, tipo, real, assim. Mesmo que as pessoas não curtam U2, rock, enfim, o que seja. Eu vou acho te falar incrível. que o problema das pessoas não curtirem o U2 é no álbum seguinte, que é o Acton Baby. Eu acho um disco maravilhoso, eu acho Eu gosto impecável. também. As guitarras são muito boas, só que o que eles fazem nesse disco pautou toda uma geração de artistas que começaram a replicar igualzinho. Tá. O problema do U2 pra mim não é o U2 em si, são os filhos do U2. Exatamente. Então você vai A culpa sentindo a um culpa não é cansaço. Tipo, cara, o Coldplay, Muse e toda essa ouvindo o galera. Acton Baby montando Sim. a pauta, eu falei assim, caralho, o Coldplay é muito filho da puta, porque eles estragaram muito esse disco. Tem várias É guitarras verdade. que são roubadas, são iguaizinhas, assim, sabe? É que esse então disco dá é uma o quê? sensação de cansaço. Tipo, quase 90? Qual? 91, Acton Baby. 91. Então o é Acton esse Baby já rock é. de arena se estabelecendo completamente, assim. É a consolidação do rock de arena, Mas porque tudo eles bem, passam não- a ter cenário, eles passam a ter um monte de estrutura Mas, por trás do gente, show também. Se você não quiser ouvir isso, tudo bem. Assim, depois tem os Europa, que ninguém gosta, e aí vai começar, né? O barraco vai desabando ali, mas ouve até o Acton Baby, que tá bom. Ou antes, ou para no Joshua Tree, no Rattle and Run, e tá bom, tá ótimo. Você tem uma trilogia boa também, hein, Kleber? Você tem uma trilogia boa aí também. Sim, é uma boa trilogia, que é uma Eu sequência bem... Eu não lembro muito da diferença do Brian Eno. Eu tô pensando assim, se ele trouxe muito. Porque o U2 tem muito essa coisa meio. Eu não sei, também é meio fácil falar música ambiente, porque o Brian Eno depois virou um mega. Mas talvez Então, um pouco você disso, vai essas ver guitarras, tudo que o super U2, chans. antes do Brian Eno, eles têm umas guitarras muito típicas do pós-punk inglês. Aquele Super. solinho, Super. aquele solinho Rockão mais cru, safado. né? Tipo, Quando o Super. Brian Eno assume, ele tem uma relação muito próxima com o The Edge. Então ele deixa que a guitarra do The Edge tenha uma fluidez maior. Então as guitarras dele ficam muito mais espaçadas e com muito mais efeito. Ela fica muito Alegria. ambiental. Tem umas coisas que É parecem até super pós-rock. ambiental. Então, Eu não tipo sei, assim, eu tava com medo de falar que era por causa dessa parceria, mas então é. Não, amiga, você está que certa, virou você essa está coisa certa. muito. Tanto que Não quem é mais chamou o Sunday Bloody Brian Sunday, Eno, saca? É. Quem chamou o Tipo, Brian Eno pra produzir foi justamente o The Edge, porque ele era apaixonado pelo Roxy Music e ele já tinha gostado dos outros trabalhos do Brian Eno. Então ele queria que o Brian Eno trouxesse um pouco dessa estrutura mais espaçada, mais atmosférica, tanto que a partir dos anos 90 o U2 cai muito na produção eletrônica. O Europa é isso, vários trabalhos deles ali nos anos 90 são todos com foco nisso. vocês deveriam ter visto a cara da Isa agora, foi a melhor coisa. Eu gosto daquele All That You Can't Leave Behind. Ah, não, esse é maravilhoso, eu adoro essa breguice, mas o Só que aí já não é osso. totalmente produzido Eu pelo acho que eu Eno, nunca ouvi já os começa a Europa. ter... Não tá perdendo nada, amigo. Tá perdendo nada. Não vou amiga, nem viu? ouvir. O Europa tá pro U2 como o Milo Chiloto tá pro Coldplay. Meu É Deus. isso! Bad Vibrations. Lacrou, toca aqui. É isso. Outra parceria, essa aqui é uma parceria que eu amo. Lá Ele vai, é vai. assim como- Começa seu TCC aí, menina, vai. Chegou o Vai, palestrinha. TED Talk.
Assim como os Beatles têm o seu quinto integrante, Radiohead tem o seu sexto membro, que é o Nigel Godrich. Eu me surpreendi montando a pauta porque eu achava que eles já trabalhavam juntos desde os The Bands. E não foi a partir do OK Computer que eles começam com a produção. E aí o que acontece? O Nigel Godrich, ele é um cara fissurado pelo krautrock, e você percebe isso principalmente nos trabalhos dele em carreira solo, tipo aquele Ultraísta e outros projetos paralelos. E ele traz um pouco dessa experimentação dos anos 70 pra dentro do trabalho do Radiohead. Então começa no OK Computer, mas cresce muito ali no Kid A, e aí segue em toda a sequência de obras produzidas pela banda. Todos os clássicos e não clássicos da banda a partir do OK Computer é tudo com a assinatura dele. E eu acho que o engraçado é como existe uma troca entre as criações do Nigel com o Radiohead e do Nigel com outros artistas. Eu sinto que ele vai carregando um pouco do que é o Radiohead para as outras bandas, tipo Pavement, Beck, Paul McCartney, Warpaint, Here We Go Magic, que são todas as bandas que trabalharam com ele nos últimos anos, assim. Ele traz um pouco dessa estética pra dentro deles, assim. Eu sou apaixonado, acho que acerta muito, sabe? Fora os projetos solos dele também, né? O Ultraísta, aquele Atoms for Peace, acho que também ele tava envolvido no meio. Tá junto. O Atoms for Peace é praticamente Radiohead 2. Mais Flea. Tipo... Não, eu acho mais o Nigel mesmo, assim, tipo, é muito ele, cara. Não eu acho mais Kleber? Nigel do que Tom York. Do que Tom York. Eu também Porque acho. tem a batidinha, que é aquela batidinha típica do Tom York, mas as guitarras, toda a composição, a estrutura, essa coisa de trabalhar em cima de loop. Meio weird, assim, meio né? weird, tipo... é tudo tipo Nigel Godrich ali, sabe? Aquele solo antigo do Tom York também era com o Nigel, não era? O acho primeiro? Que é tudo Nigel com Godrich, ele. produtor do The Razor, de 2006. Então, é muito cara dele, tipo, essas experimentaçõezinhas, assim, essa, tipo, loucuragem, que acho que, sei lá, já tá muito presente já na música do Radiohead, mas acho que com ele no comando, assim, vai, tipo, além. E até que você tinha falado que o Pavement não gostou quando eles gravaram, porque, tipo, era uma pira muito, tipo... Ah, não, hoje não tá soando bem esse estúdio, vamos pra outro. E umas paradas muito perfeccionistas, assim, tipo, isso é muito chato. Imagina os Strokes com esse fera. Então, sabe o que é? Essa galera do Radiohead e o Nigel Godrich, eles são um bando de nerdão. Eles são, tipo, muito galera de estudo de música, de entender música, de curtir e pesquisar. Eles são, tipo, se eles não fossem música, eles teriam um podcast e ficariam discutindo sobre música. Mas eles fazem isso em estúdio com os trabalhos deles. Então, tipo, eu ouvi esse disco do Popol Vuh de 1972 e eu quero transformar esse sintetizador, não sei, numa guitarra. Vamos fazer isso, sabe? Isso. E aí eles ficam estudando frequência de vibração de sintetizador até alcançar um ponto exato. Que não funciona pra uma banda como Strokes, que não funciona pra um Pavement, que é muito mais cru, muito mais, tipo, foda-se, vamos gravar um disco com R$20 e tá pronto, sabe? Exato. Eles não querem avançar na música. Tipo, Nigel Godrich, ele quer desafiar, sabe? Assim, tipo, enche um pouco o saco, mas é bom. Quais os limites da música, sabe? Quais os limites? Eu amo, Qual o é limite só disco do humor? bom pra caralho. Tipo, In Rainbows, Kid A, OK Computer, Amnesia, é tudo disco clássico. Então, tipo, é uma parceria que pra mim é a minha favorita, assim. Marcante. Boa. Vamos falar de R&B? Vamos falar de Mariah Carey? As pessoas acham que a Mariah Carey não é nada demais, além de uma diva, mas ela é uma puta entusiasta de música, ela é uma mega produtora também, Nossa, produziu vários dos próprios trabalhos, mas o que destaca é a parceria dela com Walter Afanasieff. O primeiro álbum da Mariah é uma parceria dela com o Ben Margulies, que era, tipo, um colega meio que de quarto, dividia com ela, tipo, um cara muito jovem junto com ela. Ele que meio que produz toda a base do disco, tipo, encaixa as vozes dela certinho. Aquele disco de 1990, que é o homônimo debut. Mas já na época, o Walter era um cara indicado pela gravadora e que vai virar um puta parceiro de estúdio dela, e ela vai mergulhar numa sequência de obras incríveis pro R&B, pro soul, pro pop dos anos 90. Que é o caso do Emotions, em 1991, Music Box, de 1993, o Merry Christmas, que até hoje tem o clássico All I Want for Christmas Is You, que é a música que todo final de ano assume o topo das paradas de sucesso. É a música que mais tempo esteve na parada de sucesso, só foi derrubada por conta do Lil Nas X. E aí segue com Daydream, de 1995, que é o meu disco favorito da Mariah.
E o clássico Butterfly, que é o disco que ela se separa do antigo dono da gravadora, do selo que ela tava. E ela usa esse disco pra tratar sobre isso. E o Walter, tipo, é uma pessoa mega importante nesse processo. De capturar, de entender a música da Mariah, né? Gente, fun fact, ele nasceu em São Paulo. Sério? Chega. Juro, ele é brasileiro americano com descendência russa. Tipo, uma grande Meu Deus. misturinha aí, o Uma Walter. grande. O Walter, no caso. Tinha que ter nascido no Brasil, né? Valtinho. Porque só essa mistura. BR. Mas esse negócio da Mariah eu acho muito louco, porque muita gente acha que ela é só, tipo, a voz do golfinho e nada mais, mas ela canta pra Não. caralho, assim. Ô, Cara, para com assim, isso. Pega sério. o começo da carreira Pega dela. assim, Sim, o começo- exato. O começo de carreira dela é muito análogo ao que é a Nossa. Beyoncé madura no 4, sabe? De fazer, É. tipo, discos com musiconas. Tipo, saiu esses dias um EP de uma apresentação dela ao vivo de 1990. E é muito assustador o que ela canta, o que ela se entrega no palco, assim. muito Eu acho que hoje ela tá um pouco mais cansada e Sim. folgada. Que é o clássico Mariah Carey deitada. Ela tá sempre deitada, ela nunca mais tá em pé. E ela é uma diva, querendo ou não. Mas eu vi Muito. Eu vejo muitos vídeos de um cara que ele julga, tipo, técnica vocal, sabe? Eu sou muito nóia de ficar vendo isso no YouTube. E ele fala, tipo, de uma apresentação mais recente dela. É que, meu, o corpo muda. Tipo, ela teve um filho, ela envelheceu. Tipo, as cordas vocais dela evoluíram. Daí eu acho que tem essa expectativa dela conseguir atingir as mesmas notas. E eu acho que talvez ela se coloque essa expectativa. Mas pelo que ele disse, não parece que ela teve um treinamento tipo, Pra ter ao aquela longo voz. dos anos pra manter. Tem gente Sim. que consegue manter se você meio que se treinar que nem maluco, assim. Daí eu acho que ela meio que confiou muito no próprio taco, sabe? Gente, Não- mas eu acho não ela rola. tão incrível. Mas ela Eu é não tenho- Não tem que se maravilhosa. provar Não, mais mas eu não nada. tenho. Mas eu não Ela tenho não pra tem mim que que ela é a provar, voz. Ela é a voz do golfinho, sabe? Até me irrita quando ela faz. sim. É, eu sei. É quando eu Eu menos não penso gosto. tanto Porque nela. quando ela canta, É. tipo, normal, ela Eu manda gosto quando muito ela canta bem. normal. Muito. Cara, ela alcançou um ponto de equilíbrio entre o funk, o gospel e o soul É. que nenhuma outra artista tipo, de música negra dos anos 90 e 2000 conseguiu, sabe? É um equilíbrio muito grande. O que ela faz nesses primeiros trabalhos, o fantasy… Ai, vamos fazer um especial da Mariah, vai? Eu acho que ela Chega. merece muito. Ela merece tipo, muito. Eu acho que ela é muito perfeita. É bom pra apresentar, porque essa geração Super. às vezes não conhece, mas tipo, Super. Chloe and Hale, essas menininhas novas que estão Total, surgindo, Mariah. é tudo cria da Mariah. Não, e essa mistura de verdade. rap com pop é, tipo… não foi ela, né? Mas, tipo… Tem muita coisa que ela Ajudou fez muito, que é é. essa coisa. Tipo, tem uma dela com Jay-Z, antigaça. que, Todo tipo, mundo fala que quem apresentou o Jay-Z foi a Mariah Carey, uma piada, sabe? Amo. É, total. Jay-Z não total. existia antes de Mariah Heartbreaker. Carey. É o Heartbreaker. Heartbreaker. Kanye Mas eu- West também produziu música pra ela. Tem, tipo, muita gente É produziu música verdade. pra ela. Mas eu acho que falei de diva também, porque daí eu li que ela brigou com o Valtinho, no caso, né? Eles não são mais Sim. amigos. Poxa. Não, não Ela- são. Ele foi uma das pessoas que escreveu o All I Want for Christmas. Quando ela anunciou o último disco lá, o Cautions, há acho que 2 anos já, quase, eu criei muita esperança no Blood Orange ser um produtor parceiro dela. Eu acho que ele conseguiria Nossa, entregar seria muita brabo, coisa hein? dela. Tanto que a melhor música do disco é uma música produzida por ele, sabe? Então, eu queria muito que ele tivesse que ele fosse um cara maior a ponto de conseguir peitar uma gravadora e falar: Sim. quero produzir um disco da Mariah, porque eu acho que sairia alguma coisa muito incrível disso, saca? Aqui a gente tem uma coisa curiosa, que não é uma dupla, mas na verdade são 3 produtores e músicos que se encontram e que resultaram em trabalhos incríveis, que é o caso da PJ Harvey, o Flood e o John Parrish. John Parrish Juntos, e a PJ. Eles trabalharam em To Bring You My Love, de 1995, Is This Desire, de 1998, White Chalk, de 2017 e Let's England Shake, de 2011. E também o mais recente dela, que é o The Hope Six Demolition Project, que é o disco que ela veio aqui pro Brasil, se apresentou no Pop Lounge numa apresentação lindíssima. A relação da Harvey com o Parrish, principalmente, ela é tão produtiva que os dois já lançaram 2 álbuns em conjuntos. Dance Hall at Lowest Point e A Woman, a Man, Walked By, de 2009. São trabalhos um pouco mais experimentais em relação aos trabalhos da Harvey e muito mais voltados para o que o próprio Parrish produz os trabalhos deles, né? Eu sou apaixonado por esse trio junto aqui. Eu acho. Pra mim, a PJ com o Parrish é chique demais, assim.
É chique demais. Nossa, esse disco de 2011, o Let England Shake, eu amo Nossa. demais. É pesadaço. Você sabia que eu não Muito gostei na época? Sério? Eu Foi demorei, foi quando eu eu demorei comecei a anos ouvir a assim pra PJ. gostar. É, acho que quando eu foi comecei o a primeiro ouvir que eu ela. ouvi real, assim. Foi o primeiro que eu falei, tipo, É, pô, isso eu aqui também. é bom. Eu curtia muito o Dry e todos os trabalhos mais antigos, da fase mais roqueira dela, assim. E aí, quando saiu esse disco, eu achei ele muito estranho, e ele é propositadamente É. estranho. Eu demorei, assim, a assimilar. Eu acho que eu só fui conseguir ter uma noção clara dele quando no show dela, porque ela traz muitas das músicas pro repertório, e eu falei, beleza, tem uma coisa meio cênica, meio teatral, então faz, eu acho que mais sentido, sabe? Putz, é demais. Aqui, ó, pra perverter um pouco a lista, na verdade, é o Dr. Dre e a relação dele com vários nomes importantes do rap, tanto como produtor executivo. Então, a relação entre o Dr. Dre e o Snoop Dogg, Dr. Dre e o Eminem, e o Dr. Dre e o Kendrick Lamar são 3 artistas de 3 momentos diferentes do hip hop, com trabalhos surpreendentes no momento em que, tipo, o Drake se articula junto com eles. Com o Snoop Dogg, o Dr. Dre trabalhou no Dogg Style, que é o disco que apresentou o Snoop Dogg. É um dos marcos do G-Rap e é um dos clássicos dos anos 90, dessa mistura de ritmos, desse rap mega chapado, marofado. Com o Eminem, tem o Slim Shady LP, que é o primeiro álbum de estúdio do Eminem, é o disco que catapultou ele. Sim. E com o Kendrick Lamar tem o Good Kid, Mad City. Então, tipo, só clássicos nessa relação com esse cara, né? Não, além disso, eu acho que ele é, tipo, o grande pai, assim, do hip hop, né? Ele trabalhou com o NWA, tipo, todo aquele Ice Cube, Straight Outta Compton. Tipo, o cara realmente esteve no começo e é muito maluco que ele continuou trabalhando, assim, realmente meio Ele que caça talentos também, né? caça talentos pesado. Ele que descobriu todos esses nomes aí, foi ele que catapultou. Tipo, o Eminem, ele que encontrou, entendeu? Tipo assim, é bizarro. Ele é muito importante, muito. Ele tem uma ligação muito local, assim, né? Tipo, principalmente Compton, né? o Kendrick e o Snoop Dogg, eles são de Compton, que é tipo... Sim. Então, tem essa ligação, tipo, muito forte, assim. Com o Eminem é um pouco diferente e tal. Ele tem o rolê das batalhas de rap e tudo, mas esse rolê de caça-talento do Dr. Dre é realmente muito, tipo, muito foda, assim, tipo... E é estranho, porque ele começou no NWA como, tipo, um cara meio largado ali no meio. Ele foi fazer a carreira dele mesmo na produção. Ele tem o disco dele, o de 2000 ali, né? Não, mas 99, dentro 2000. do NWA mesmo, ele já assume uma característica de produtor. Ao longo do tempo, Sim, ele vai, sim. tipo, assumindo esse papel No filme de... fica bem claro isso. Assim. Ele vai sendo meio que uma postura de quero ser o Mano Brown aqui, no sentido de ser, tipo, a figura que representa Figura esse grupo central, de pessoas, né? E sabe? tal. Então, mas eu acho muito interessante essa trajetória, assim, porque hoje em dia ele é muito mais conhecido como produtor do que como um cara que, sei lá, faz rap, sabe? Acho que hoje em dia ele é muito mais conhecido por empresário do que Isso que eu ia relacionado à falar. música. Muito mais né? conhecido pelo Beats pelo by Beats. Dre. Beats by Dre. Ele é o Tipo, primeiro com certeza. rapper bilionário da história. Ai, gente, Caramba, eu não acho que a sabia. gente... Eu acho que, lembrando agora disso aí, o Jimmy Iovine com a Stevie Nicks também é uma boa parceria de produção. E ele é amigo do Dre, junto com o Dre, eles que fizeram, né, o Fone. Sim, verdade, verdade. O Beats by Dre, a Beats One, que é a rádio da Apple, enfim, 1000 coisas. Eles estão Conexões. juntos. O Jimmy Iovine também valeria por várias parcerias, mas ele trabalhou com tanta gente aqui que é difícil, tipo, Exato. focar em uma só. Outra no mundo do rap, Kanye West e Jay-Z. Muita gente não sabe que o Kanye West começou a carreira dele como produtor de músicas do Jay-Z. Inclusive, várias das músicas que mais talvez pops da carreira do Jay-Z foram produzidas pelo Kanye West. A parceria ela tem início no álbum de Dynasty Rock La Família de 2000, passa pelo clássico de Blueprint em 2001, onde o Kanye West assina a produção de músicas como Take Over e Iso Over. Daí ela segue Blueprint 2, ela vai pro The Black Album e aí várias outras músicas coproduzidas em parceria com o Jay-Z. Só que assim, o Jay-Z ele tinha vários produtores envolvidos. Só que com essa relação com
com o Kanye West, ele passa a adotar uma postura cada vez mais pop, que é muito o que acontece no Black Album. O Black Album é facilmente um disco que poderia ser do Kanye West, sabe? Tipo, em termos de produção, em termos de trazer essa coisa de samplear músicas antigas de soul dos anos 50 e 60. Então, acho que é um ponto de mudança na carreira dos dois, né? Do Kanye West, com certeza, né? E tem muita entrevista dos dois, assim, que relata muito esse relacionamento pessoal mesmo que eles têm. E de quase um pouco de rivalidade, porque eles… Tipo, o Kanye West fala do Jay-Z como, tipo, essa figura de um irmão mais velho. irmão, e você naturalmente querer, tipo… ser melhor, né? Ou sei lá, alguma essa rivalidade, tipo… E é muito maluco mesmo que o Kanye West… Parece que a menina trabalhou pra ultrapassar o Jay-Z, sabe? E tanto que hoje, tipo, eles nem se falam também, né? Tem é uma pena. É uma dessas coisas que eu acho muito triste, sabe? Porque eu acho o Watch the Thrones um dos discos mais incríveis da história da música. Muito bom. É um disco perfeito. Perfeito, E assim, depois disso foi só… Tipo, tanto que não teve turnê, né? Praticamente, por conta da relação entre os dois. Sim. E, tipo, nunca Mas mais vai… é total, assim, eles não… Eu nunca li, assim, eles não se Eu lembro que mesmo, existiu assim. uma época que eles falaram em fazer um Watch the Thrones 2, mas acho que, tipo, essa relação nunca Mas foi depois ficou que boa de novo, assim, sabe? Depois Tipo, que o Kanye casou com a Kim, que começou a ficar mais Foi, agressivo, porque né? As a Beyoncé fofoca. e o Jay-Z não foram ao casamento deles. É. E aí, paralelo a isso, o Kanye West começou a entrar numa espiral muito grande por conta dos problemas de saúde mental que ele tem. E em vários momentos ele falou que o Jay-Z podia matar ele, da mesma forma como ele falou que a Kim Kardashian queria internar ele e como ele tava tentando se separar. Sabe, ele cria umas histórias muito loucas na cabeça dele. E aí, assim, o Jay-Z, ele é um cara muito centrado, muito focado na vida dele profissional. E, tipo, Claro. não vou me mergulhar nisso, sabe? Tipo, deixa… Claro. Não vou confrontar, mas também não vou perder meu tempo mais com isso. Tem uma Então, entrevista é um muito boa um bate-papo tá no YouTube do Jay-Z com acho que é o New York Times, é uma entrevista assim gravada e é muito boa. Ele fala do último disco, né, várias questões raciais e tal, e ele fala um pouquinho dessa relação com o Kanye West. Tipo, o jornalista quer falar, momento da fofoca, né, ele pergunta do Kanye West. E fala meio isso, tipo, cara, adoro o cara, mas meio que não flui. Tipo, não bate, assim, os momentos. Mas é isso, tipo, irmão, papapá. Acho que eles têm essa relação meio que pra sempre, mas… Eu acho O que ele Kanye tem West um carinho realmente foi muito longe, grande né? pelo Kanye West, sabe? Tipo, Sim, eu sinto total. que ele tem uma preocupação. Eu acho que se um dia o Kanye West estivesse de fato na merda, ele seria um cara que daria Com suporte de certeza, alguma com forma. certeza. Não sei se Mas ele eu já acho tá na que- merda, né? Tipo, não sei. É que eu falo assim, na merda de, tipo, perder tudo, perder família, perder tá. dinheiro. Eu acho que o Verdade. Jay-Z seria um cara de suporte. Tanto que quando eu ouço o 444, eu acho que ali, putz, cara, isso é um disco que o Kanye West produziria, sabe? Essa coisa Total. do uso do sample, de ser mais melódico, menos então, mas eu acho calcado, que tipo, musicalmente eles estão em lugares totalmente diferentes hoje em dia. Tipo, o Kanye West Hoje tá sim, coisando mas- coisas outras, assim, tipo… coisas eu acho que o dele, Kanye West nem tá produzindo mais nada, é qualquer coisa, sabe? É esboço. É demo. O que ele tá entregando é demo. Não Faz é nem, uma não tem junção de nada. É. várias coisas. Tipo, o Jay-Z… Cara, eu já fui bem fã do Kanye West, tá? Hoje eu não aguento mais. Mas eu sempre, Eu ouço com o Scrabble desligado. Não, mas eu sempre tive um respeito gigantesco pelo Jay-Z desde pequeno, sabe? Tipo, eu li o livro dele, tipo, sempre meio que noiei muito. Por mais que a música não seja algo que eu consumo demais, eu não consumi tanto quanto o Kanye West, eu acho que ele tem uma trajetória muito direta e reta, assim, sabe? É muito maluco. Tipo, ele é centradaço. E tanto quanto a Beyoncé, né? Tipo, centradaço no trabalho e vamos que vamos, assim. O que eu acho que não traz essa maluquice do Kanye West, mas traz um outro tipo de genialidade, né? De certa forma. Vamos falar de alguns nacionais aqui, ó, que são bem interessantes. Ó, Legião Urbana e Maírton Bahia. Esse cara acompanhou o Renato Russo e seus parceiros de banda desde o comecinho. Ele só não trabalhou no Debut e no Na Tempestade, que é o último álbum de estúdio da banda. Mas todos os álbuns do Legião Urbana têm a presença do Maírton Bahia. Ele já trabalhou também com outros artistas da música brasileira. Mas nessa parceria incluem clássicos como o 2, As Quatro Estações, O Descobrimento do Brasil e uma série de outras obras bem importantes. Eu acho legal essa relação de ter
tipo, banda brasileira é sempre, tipo, muito fluida, vai indo ainda mais hoje em dia, né? Onde, tipo, todo mundo colabora com todo mundo. Eu acho legal ver uma banda que teve, desde o começo da carreira até o final, meio que uma consistência com o mesmo produtor. Né, uma que eu acho que talvez seja a mais significativa pra mim é a relação do Ezequiel Neves com o Barão Vermelho / Cazuza. Porque ele era um produtor, o Ezequiel Neves, ele era um produtor da Som Livre, né, que é um dos braços da Rede Globo. E na época, a Som E acho Livre que ele meio que era começa com jornalista, não é? Ele não era meio que, tipo... Ele era jornalista e pesquisador musical, ele era crítico, ele, tipo assim, surgiu uma vaga pra ir pra Som Livre e ele foi. E aí, na época, no comecinho dos anos 80, o João Araújo, que era o pai do Cazuza, ele era presidente da Som Livre. Então, assim, ele falou, Ezequiel, pega essa banda do meu filho aí, ó, e faça, tipo, qualquer coisa. Eu já li umas 2 biografias do Cazuza e o pai dele meio que, tipo, tinha total descrença no filho dele, porque o Cazuza era um vagabundo. O Cazuza era, tipo, a pessoa mais vagabunda do mundo. É real, assim. A mãe dele fala isso no livro dele, Eu vi o filme, tipo, é engraçado, mas é trash, bom, né? Ele era um menininho mimado, assim, vagabundo. Só que engraçado que a história é que o João, que é o pai do Cazuza, também era muito vagabundo, igual ele, quando ele era novo. Eu acho que é Só as Mães São Felizes, que é o livro que a mãe do Cazuza escreveu. Ela conta que, tipo, ele passava horas dormindo, assim, ele odiava trabalhar. E é uma coisa que se reflete muito no comportamento do Cazuza. Mas ele falou, ó, Ezequiel, pega essa banda dos meus filhos aí, investe, faz alguma coisa, vamos ver o que rola. E, de repente, o Barão Vermelho explode. Eles são uma das principais atrações da primeira edição do Rock in Rio. Eles tocam pra, tipo, mais de 1 milhão de pessoas. Vira uma banda muito grande. Tipo, pro Dia Nascer Feliz se transforma em um hit na época. Tipo, da época e tal. Bete Balanço, Maior Nossa, Abandonado, demais, todas essas meu, músicas, demais. elas se transformam em coisas muito icônicas pra música brasileira na época. E depois, quando o Cazuza decide abandonar o Barão Vermelho e seguir em carreira solo, sério, não leva em consideração o que tem no filme do Cazuza. É nada a ver com aquilo. Tipo, é muito ruim, é uma simplificação, assim, tipo, escrotíssima. Parece o filme do Cazuza é tipo o filme do Queen, assim, não tem nada a ver com o rolê. Exatamente, parece um episódio de Malhação focado nos anos 80, assim, tipo assim, o Frejá falando... A cena que o Frejá fala assim, Barão Vermelho não toca samba, sabe? Tipo, nossa, isso não tem nada a ver, eles eram uma galera que, tipo, foram fundamentados em Novos Baianos e toda uma outra pegada. Que bad! É, tipo, muito ruim, o filme é muito ruim. O Frejá deve ter ficado na bad. Mas assistam o Doc, que eu já recomendei aqui, tem na Netflix. Verdade, o falando do documentário é Barão Vermelho. melhor. É legal. E só que daí, assim, a partir disso, o Ezequiel Neves segue em produção do Cazuza e vai até, tipo, a morte do Cazuza em decorrência da AIDS, acho que em 1990 ou 91, agora eu não lembro. Comecinho dos 90. Mas, assim, é uma parceria que foi super produtiva. E o mais legal é que não era uma parceria só de, tipo, produtor e banda. Ele era realmente amigo do Cazuza, eles faziam um rolê junto, eles eram muito amigos, tipo, Ezequiel teve junto com o Cazuza durante até, tipo, os últimos dias de vida dele, saca? Então, era uma relação muito interessante entre eles. E mesmo depois o Barão continuando sem Cazuza, o Ezequiel também tava nesse meio, assim, tipo, ele... Eu não sei se ele exatamente produz muita coisa, mas ele sempre tava, tipo, envolvido nos acontecimentos do Barão, assim. Era aquele tipo de conselheiro espiritual, né? Sim, sim. E uma última aqui, ó, pra gente fechar, que eu acho bem legal, que é a parceria do Cassim com o Los Hermanos. O segundo disco do Los Hermanos, o Bloco do Eu Sozinho, ele é um disco todo cagado em termos de produção, no sentido de que a banda fez meio que o que queria, a gravadora não gostou, mandou pro Ezequiel Neves, o Ezequiel Neves, que era produtor do Skank, falou assim, gente, esse disco é perfeito, eu não tenho que mexer, vou fingir que mexi aqui. E aí saiu nisso. E aí, pro terceiro disco, Los Hermanos queriam um produtor, de fato, que fosse mais participativo. E veio Ventura, que é, pra mim, o principal álbum da carreira deles. É o disco que eu mais gosto. Eu acho que alcança um equilíbrio entre essa experimentação do Bloco do Eu Sozinho com essa coisa mais pop do primeiro disco. E a parceria com o Cassim deu tão certo que ele volta depois pro 4, que é o último álbum de estúdio de Los Hermanos, já com uma outra sonoridade, com uma pegada um pouco mais acústica. E o que é mais engraçado é que o Cassim, ele foi membro do Acabou La Tequila, que é uma banda importantíssima pro rock alternativo dos anos 90, ali começo dos anos 2000, no Rio de Janeiro.
E a banda que foi um dos alicerces criativos pro Los Hermanos. Eles viam as apresentações do Acabou Tequila e falaram, queremos fazer uma banda igual isso, assim. E aí, tipo, legal ver essa relação de, tipo, ter um cara que te inspirou ser depois o seu produtor, né? Isso é massa. Demais. Bom, pra finalizar, o nosso amigo multi-instrumentista Lucas Vilela, ele hoje toca baixo no E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, mandou um áudio contando um pouquinho quais são os seus produtores favoritos, as relações favoritas de banda e produtor. Então vamos ouvir. E aí, queridas e queridos do Vamos Falar Sobre Música. A Elo me mandou uma mensagem no sábado falando que vocês vão fazer um programa sobre produtores e a relação dos produtores com as bandas. E eu achei bacana, achei legal. E eu queria falar de 3 casos que, na verdade, são produtores que têm banda. No caso, são 3 guitarristas que eu gosto muito. A gente tem alguns exemplos, né? Eu vou dar 3 porque eu gosto muito deles. O primeiro que eu queria falar, que eu particularmente é o meu guitarrista favorito, não de todos os tempos, mas assim, já desde a minha adolescência, que é o Omar Rodrigues Lopes, né? Do Mars Volta e do At The Driving. Ele começou a ser produtor de fato depois que ele montou o Mars Volta, né? Ele tem a carreira solo dele, Omar Rodrigues, que ele gravou até com Frusciante e tal. Mas ele aprimorou isso depois do primeiro disco do Mars Volta de 2003, o The Laws de Incomatorium, que ele fez juntamente com Ricky Rubin, né? Que é outro produtor das estrelas, que lançou gente como LL Cool J, e ele tinha Def Jam Records, né? Nos anos 80. Uma relação de amor e ódio que as pessoas têm com o Ricky Rubin. Hoje em dia o Omar não gosta muito desse trabalho, mas ele aprimorou e foi para um lado mais progressivo, um lado mais psicodélico, uma coisa diferentona, uma coisa que segue a lógica da cabecinha daquele indivíduo, né? Ele é um cara muito bom, eu acho ele muito foda, tanto como produtor como músico. Outro que eu acho legal ressaltar, que ele só produziu coisa da banda dele, que é o Nicholas Sadler, que é o guitarrista do Daughters. Ele ajudou a produzir e produziu todos os discos da banda, assim, né? Ele foi coprodutor nos últimos 2 discos, se eu não me engano, mas ele sempre meteu a mão na massa, e é muito louco como ele teve empenho para achar uma identidade, né? Ele veio daquela coisa daquele mathcore, math grind, aquela loucura, aquela brisa eterna. E ele achou um viés muito pessoal, assim. Acho muito bacana. E é louco a relação de confiança que a banda cria, né? Com essa pessoa que é um integrante, né? Você virar um produtor, ir pra estúdio com a sua própria banda e às vezes ter que moldar algumas coisas. É louca essa relação, né? Essa relação da banda e você ser produtor e fazer a porra toda acontecer. Outro cara que eu queria falar por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, acho que é o mais importante de todos eles, é o Steve Albini. Ele fez a música alternativa dos anos 90, né? Ajudou a moldar até a cara do que seria a produção de rock no final dos anos 90, começo dos 2000, assim. Ele ditou uma cara, né? Os timbres. Bom, Steve Albini, ele produziu de Nirvana a Pixies, a Songs of Raya, Slint, enfim, tudo que há de mais foda da música dessa época, assim, em termos de rock alternativo. E, cara, é muito louco, porque ele mesmo não se diz muito produtor, ele se diz mais engenheiro de som. E ele meio que fez a cara dele, né, em estúdio. Os timbres, como ele captura as coisas, a dinâmica do estúdio, os equipamentos. Ele criou a cara dele de acordo com o que ele usa. E as bandas, cara, até hoje é um sonho pra muita gente gravar no Electrical Audio, que é o estúdio dele. Cara, se eu não me engano, o Pixies chegou a gravar 2 ou 3 discos com ele. O Nirvana gravou em Útero. E
Acho que teve mais outras coisinhas que eles chegaram a gravar, se eu não me engano. Posso estar falando uma puta de uma merda. Mas assim, cara, ele teve um relacionamento duradouro com muita gente. Acho que o Songs of High até gravou mais de um disco lá, né? Que acho que não era Songs of High, era o Magnolia Electric Co., a banda do Molina. Mas enfim, é bom lembrar que o Steve Albini também é guitarrista e ele tem a banda dele, o Shellac, que ele produziu e gravou todos os discos da banda dele, né? Enfim, eu acho muito louco a relação em que cada um desses guitarristas criou com a produção e com a banda ao mesmo tempo, entendeu? O laço que criou-se da produção, da composição, da engenharia e da mixagem do álbum, né? Enfim, eu poderia ficar falando aqui horas sobre. Eu queria ter falado também do Andy Wallace e a produção do Grace, do Jeff Buckley. Mas aí eu acho que vocês podem complementar aí, que é um cara legal. Que na verdade ele produziu pouquíssima coisa, né? Ele é mais um mixador mesmo. Enfim, é isso, gente. Obrigado pela oportunidade aí. E, pô, conversem aí. Vê se eu falei muita besteira. Beijos e abraços. Eu acho que, de fato, essa parte dos guitarristas produzindo a própria banda é uma coisa muito... que acho que existe em toda a história da música e que faltou na nossa edição, né? Porque músicos produzindo a própria música é uma coisa totalmente comum. Mas eu acho que a gente pode fazer uma segunda versão desse programa, né? A gente tem que fazer uma segunda edição. Até porque ficou muita coisa de fora. Ficou muita coisa de fora. Ficou. A gente não falou de Jack Antonoff, a gente não falou de Aaron Child, a gente não falou de Gil Norton. A gente deixou muita coisa. A gente não falou de Ricky Rubin. Ricky Então Rubin. vale. Vamos fazer uma segunda edição. Vamos. Mais uma que a gente promete. Não, vai essa tem que fazer, hein? Criolo e Ganjamin também, que o Nick pontuou aqui, que realmente é uma grandíssima. Um Ganjamin, assim. Vamos acumular mais outros artistas e aí a gente monta a pauta Bora. com a edição 2 de produtores e música, certinho? E deixa lá a Tudo. sua contribuição. Fala uma parceria entre produtor e banda que você gosta bastante. Boa. Que a gente vai adicionando na nossa listinha. Fala principalmente de relações entre músicos brasileiros, que você gosta muito, que a Sim. gente amplia na próxima edição da pauta. Boa. Vamos pro próximo bloco do programa? Bora. Não Bora. paro de ouvir. Chegamos agora ao segundo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Elô, o que é esse bloco? Esse bloco a gente dá dicas de lançamentos, coisas que saíram na última semana, discos, singles, clipes, enfim, o que for da sua preferência. Boa, e o que você tem pra indicar essa semana? Bom, eu pessoalmente não paro de ouvir o novo da Jessie Lanza. Ela lançou a braba? Lançou. Nossa, gente, vamos Ruim, parar. hein? Eu tô Ela só requintando lançou- piada, então tá tudo bem. Qual o nome do disco, Elô? All the Time chama-se o disco. All the todo Time. tempo. Bem eletrônicazinha, mas ela é bem pop também, né? Então fica uma mistura boa. Tem algumas músicas que não me agradou muito, tipo Eu Face. também. Teve Tipo, umas uma- duas ali que não Nossa, precisava. eu amo Face. Você gostou de Face? Eu não gostei. É porque eu acho que o disco ele se divide entre umas músicas que são mais experimentais e umas que são mais Uhum. pop. Você tem Super. razão. A Face tem é razão. mais experimental. Mas o que eu mais gosto é quando ela alcança um equilíbrio entre essas duas, sabe? Isso, esse que é o E daí interessante. ela lacra, que pra mim Face, tipo, não ficou gostoso de ouvir, sabe? Uma coisa que pra mim não me agradou. Tipo, rolou uma quebra pra mim com Face, quebrou um pouco o meu mood gostoso, tipo, Estou com Elô. ouvindo. Estou com Elô. Às vezes meio uma brisinha que eu falo, vai Jessie, porque também acho que ela tem essa identidade própria, assim, que ela faz algumas loucurinhas, eu gosto bastante, assim. E, Aquela over enfim. and over se encaixa em que parte do disco? Na parte mais Pra pop? mim ela é um equilíbrio entre as duas. É, ela é bem pop, né? Tipo, também, assim, mas ela traz Mais uma... pro pop mesmo. Eu mais vi o pro clipe pop. hoje, eu adorei essa música, muito boa. É muito boa. É muito boa, é muito gostosa. Nossa, tem eu muitas gosto muito músicas dela, boas. gente. Eu acompanho desde 2013. Eu gosto dela também. Eu Tipo, gosto dela. ela faz o mesmo tipo de som, só que a graça dela é justamente você perceber essas pequenas diferenças dentro dessas repetições que ela faz, que ela vai muito pro...
ela traz muito, ela tem muito de Janet Jackson, muito da produção do Timbaland, dessa produção da batida seca, saca? Ela evoca umas coisas desse R&B dos anos 80 que não é muito próprio dessas meninas, tipo, dos anos que vão mais pros anos 90, sabe? Ela vai uma coisa mais, tipo, mais antiga. Pega um pouco de tecnopop, então acho que é bem legal sempre de ouvir. Então, ela não cai… Tipo, cai um pouco mais essa lado do housezinho. Ela faz Sim. isso, mas não é tanto, tipo, sabe? Sei lá, acho que dá uma diferenciada, assim, em questão… E ela é bem do rolê eletrônico, né? Isso que é engraçado. Eu até postei, tipo, o Gulão, que faz aquele projeto Nuvem. Ele adora, tipo, ele é mega eletrônico, sabe? Eu falei, caralho… Ela pode crer, surgiu, assim. Elo, fazendo backing vocal pro Junior Boys nos anos 2000. E ela depois foi, tipo, cantar com o Caribo em algumas músicas. Caramba. E aí, depois que ela foi se lançar em carreira solo, assim. Ela vem desse rolê, assim, né? Não é um rolê pop, que ela vem por mais que Não. quando você ouve é bem pop, mas não é. Muito interessante. Mas é isso, gente. Eu só ouvi isso. Não ouvi mais nada. Dando Bem até um gostoso. hate aqui pra quem Eu vai escrevi falar hoje próximo. esse, eu achei, tipo, gostei bastante dela. Tudo. Boa. E você, Isa? Eu trouxe 2 singles aqui, porque depois a gente vai fazer o TED Talk, né, Kleber? Vocês vão Sim, trazer, vamos né? conversar. Tá bom. Então eu vou falar tão rapidinho aqui. Vou trazer 2, que acho que um até o Klebs até vai comentar também, mas vou falar, que é o The Avalanche com Wherever You Go, featuring Jimmy Linda XX música. e Nene Cherry. Achei linda. Maravilhosa. Fada E cristal. E tem ali até um samplezinho de Magalenha do Sérgio Mendes, o… Detalhe que o JMXX e o The Avalanches colaboraram numa apresentação numa Mix. rádio, numa mix. Em que Muito tocavam bom. Jorge Ben, tocavam outras brasilidades no comecinho desse ano também. Ai, gringo ama essa música, é um inferno. Enfim. E a outra, gente, que é uma música assim que eu já estou pronta para a próxima Kicks ou Balaclava, revista Balaclava que tiver aí no ano de 2021. Meu Deus. Que é… Ou 22. Ou 22, tá mais Ai, pra gente, 22. vamos dançar num campo de, sei lá, de golfe aberto, um campo de quadra de basquete, enfim. A quadra do clube. Ano que vem eu vou dançar essa música. Que é Live Without Your Love, que é do Love Generator, que é o alter ego do Perfeito. Calvin Harris. Calvin Harris. Gente, Tudo. com a companhia do menino Steve Lacy. Você ouviu Ele as está- outras? Não, amiga, eu só ouvi essa. As outras são excelentes. Melhor? São melhores. Tem uma outra que eu não lembro agora qual que Para é. Eu com acho que é a mais isso. tocada ali do Spotify. Mas parece uma música do Disclosure, assim. É, tipo, muito bom. Então, é muito bom, porque o Calvin Harris com esse Love Regenerator, ele Generation. Pom, pom, pom. Ai, que saudade dessa música. saudade, na estrada. passava no Multishow. Na estrada. Próxima festa eu vou tocar. Próximo Ai, 2022 eu vou toca. tocar. Fechou, Toca. na sequência com essa que eu tô falando. Então, e daí eu achei muito bom, porque é o Calvin Harris largando a David Guettação da FM e Glória. voltando a curtir as coisas que ele gosta, que a gente gosta, né? E é isso que a gente Detalhe gosta. que ele falou que é exatamente isso. Ele falou, quero fazer as coisas que eu gosto. Olha só. Boom, psh, boom, psh. É isso. Então é isso, Kleber. Eu vou agora, porque eu sei que o Kleber vai ficar 20 minutos falando de um disco só. Então A eu gente quero vai dar minhas ter um 2 TED dicas Talks. rapidinhas aqui. TED Talk, vai. A primeira é de um cara chamado Fabiano Nascimento, que eu descobri essa semana numa matéria do… Eu soltei a resenha do Monkey hoje, Bus. gay. Eu já te Eu recomendei descobri também. ele. Sério, eu não me lembro, amigo. Desculpa, então. Nossa, você é muito Ignorado, Louco, Vicky. Desculpa. ignorado. Ele Quem lançou um nunca, disco vai? chamado Prelúdio, que é lindíssimo, Perfeito. lindíssimo. Eu quero ler seu texto porque eu ainda não li. E, cara, ele é um tipo um brasileiro que mora na gringa, nos Estados Unidos, acho que na Saiu Califórnia, matéria eu no acho. Monkey Buzz, É. gente. Então, é. Então, mas eu estou explicando para quem não leu Está em ainda. choque, ele tá abalado. E aí, basicamente, ele faz uns jazz muito louco, com brasilidades mil, enfim, é um bagulho muito bom mesmo. E o disco Ele é um dele… ponto de equilíbrio entre o Baden Powell, o João Gilberto e o Hermeto Pascoal, assim. São esses Eita. três caras. eu que são a colocaria base um dele. Arthur Verocai aí no meio também. Pode ser. É que o Arthur Verocai tá mais pra esse disco. Pros outros dois, ele vai muito mais pro Baden Powell, assim. O primeiro disco de é 2017 total é Baden Powell. maravilhosíssimo. Eu não É lembro o lindo, nome. lindo, lindo. Tempos de Mestre, Isso, o exato. antigo.
Demais. A minha segunda dica também vai pra esse campo do jazz, com o novo disco do Kamal Williams, que chama Wuhan. Bom. Foi lançado Bom. na semana passada. Bom. Cara, muito bom, assim, tipo… Os Bom. madrinhos vieram cobrar pra você ouvir. É verdade. Mas enfim, sensacional o disco. Ele vai com o nome real dele, né? Que é Henry Hu. E aí, putz, é sensacional. assim, Amigo, eu não tipo… sabia que era isso. É, ele é branco. Eu descobri essa semana. Eu descobri hoje, na real. Eu sempre achei que ele era, Nossa. tipo, negão inglês, mas não. Ele é, tipo, super branquelo. Caceta, Nick. Porém, faz jazz muito bom. E… Muito bem, faz muito bem. Enfim, esse novíssimo jazz inglês, finíssimo. E é isso, agora, Kleber, fale da sua diva. Vamos lá. Começar com singles. Saiu o single da Bettina, que chama Onda Errada. Ela fala sobre antiterraplanismo, tem participação do Dinho da Bugarins, um misto de indie pop, funk dos anos 80 ali, eletrônica. A música é muito boa, chama Onda Errada. Voltou minha queridíssima banda catarinense Adorável Clichê, com uma música Nossa, muito chamada bom esse single. Derrota. Eu gostei A música, também. eles declaradamente buscaram inspiração em DXX e em Explosions in the Sky. Então é um misto de dream pop com pós-rock, assim, na medida perfeita. O Adorável Clichê é uma das minhas bandas favoritas que surgiram ali em 2018 e voltaram com essa música incrível. Desejo toda a sorte do mundo a eles. Uma música que me chamou muita atenção nos últimos dias é de um cara chamado Spencer Zen. Ela se chama Kay Biscay. Ele já trabalhou com Kimbra, Empress of, Dawn Richard e uma porrada de outras cantoras da cena alternativa. Ele tem 2 discos produzidos e gravados de um jeito meio caseiro, só que ele vai lançar esse Sunday Painter, que é o primeiro álbum dele pelo Cassini Records, que é um dos meus selos favoritos. Para a produção desse disco, ele recrutou o David Harrington, que é o cara que trabalhou com o Nicolas Jarre no Dark Side, Nossa, era e muito o bom. Mauro Refosco, que é o cara do Red Hot Chili Peppers e do Atoms for Peace, for aquele Peace, brasileiro. ele é demais. Do Forró in the Dark, ele é um puta percussionista. Ele buscou muita inspiração no disco de 1969 do Miles Davis, o In a Silent Way, que é um dos meus discos favoritos dele, que são só 2 faixas de pura experimentação e tipo delírio, de um jeito muito… É um ponto de transição para essa fase mais elétrica do Miles Davis. E, cara, é uma música lindíssima, ela vai do jazz ao pós-rock de um jeito muito sofisticado, muito bonito, e ela é só a primeira música desse disco que ele vai apresentar. O que eu não paro de ouvir mesmo, agora falando de disco, é o primeiro álbum de estúdio da Yukika, que se chama Soul Lady. Gostou. A Yukika é uma cantora e compositora, modelo e atriz japonesa, só que ela é radicada na Coreia. Ela fez parte de um grupo de K-pop chamado Real Girls Project, só que agora ela se lançou em carreira solo num disco que é muito inspirado pelo city pop dos anos 80 e 70, que é aquele jazz pop japonês que a gente já comentou algumas vezes ao longo do programa. É um misto de funk, jazz, soul, synth pop, são vários ritmos juntos. E esse disco é simplesmente perfeito, porque diferente de outras cantoras coreanas que vão para uma coisa mais eletrônica, ela trabalha muito de orquestração. Tava até falando com o Daniel Pandeló, lá da Build Up Media, que parece muito Marcos Valle em alguns momentos, assim, gente trabalhar os arranjos, os metais. Então, assim, tô simplesmente apaixonado pelo trabalho dela. Independente da barreira linguística, porque ela canta em coreano, o disco é todo em coreano. Tem algumas variações em inglês e algumas músicas. Eu acho que ele é um disco muito acessível, principalmente para quem gostou do último disco da Jessie Ware, porque ele tem esse aspecto revisionista do soul funk dos anos 70 e 80. E Carly Rae Jepsen, o timbre de voz, ela é muito parecido com o da Carly em várias músicas. Então eu tô, tipo, apaixonado por esse trabalho e é um dos discos que eu mais gostei nos últimos meses. É isso. Boa. É Não, isso! então tá bom. Então eu vou falar. Então eu vou falar. Para agora. Vamos falar da Taylor Swift? Vamos falar, logo. por favor. Eu quero vai. que você comece, Isa. Tá, eu vou tentar ser um pouco sucinto. A gente vai falar Vamos lá. agora, ó. Você que é fã da Taylor Swift? Vamos ser sucinta, Sai, vai, porque a vamos gente, ser- senão vamos- a gente eu vai vou ser longe. Não, vamos curtinho. Até porque a gente vai ter um próximo programa que vai ser um pouco mais aprofundado nessa relação entre indie e pop. Então vamos dar um gostinho. Ah, aqui Legal, só. legal. Boa. Então, só vou resumir assim o que eu achei. Folklore, da Taylor Swift. Folklore.
da Taylor Swift. 8º álbum dela, de carreira, que pegou todos os fãs de surpresa. Então, dito isso, eu parei, fui lá. Eu sempre vou na moral, na boa, sem julgamento, sem juízo de valores. Enfim, coloquei o álbum. Coração aberto. Coração aberto, como sempre. Não tenho raiva da Taylor Swift. Pra mim Você é muito gosta, torcida. você gosta. Não, tipo assim, torcida é que vira muito torcida de estádio, sabe? É, Daí me irrita Sim, um pouco. você é Mas branca. assim. Não, amigo, que isso? Não é isso. Dito isso, eu nunca seria amiga da Tay. Não bate ali o santo, não consigo, acho ela muito plástica, mentira, enfim. Ouvi o álbum, ok, não me feriu, mas não me trouxe nada. Não fere a alma, mas não me disse nada. Achei bizarro ela ter escolhido o Aaron do The National e o Bon Iver, tendo ainda o Jack Antonoff junto ali em algumas faixas, mas assim, depois que eu assisti o Miss Americana lá, eu falei, poxa, legal, Taylor Swift agora vai se posicionar e no próximo álbum ela vai trazer produtoras mulheres, vai fazer parceria com as ditas amigas, ela vai… As ditas sei lá, amigas é bom. não, sabe assim? Tipo, ela vai trazer alguma outra coisa. Não, ela simplesmente voltou pra esse tópico que já não é um tópico do pop versus indie. Ah, eu sou indie agora. Enfim, achei paia nisso. Pra mim, esse álbum é uma tentativa dela entrar no mercado agora que ela tem 30 a mais e parar de ser entertainment, tipo de festa de estádio, que ela cai, explode o fogo, ela sai, grita, faz assim com o microfone, enfim. Eu não ouvi, Eu achei- ela ainda tá culpando todo mundo sobre os problemas dela? Não, então, não, ela já passou isso eu achei super legal, assim, o manifestozinho que ela escreveu sobre o folclore, eu achei legal, que são a parada onde a fantasia e a realidade meio que se encontram, ela se inspirou em pessoas da vida real dela, tipo o avô dela que foi pra guerra, pra Segunda Guerra, enfim, tem umas coisas interessantes. Tipo Não o tio acho dela a que tá Taylor- na KKK e tal. Só a galera, gente. Ai, que Ai. horror. Ai, que horror. Enfim. Assim, não tô tirando a parte de artista, letrista dela, tá tudo certo. Mas pra mim, a voz dela é muito perfeitinha pra um álbum de dito folk, que pra mim não é folk. É simplesmente um álbum de piano e mais triste. Só isso, assim, pra mim. Não acho que é nada demais. E não entendi a crítica, simplesmente começando todas as frases com… Taylor Swift com o álbum com o produtor do The National, Bon Iver. Sabe assim? Tipo, me parece meio que agora a gente pode falar que a gente achou o álbum dela bom, antes ficava meio chato. Enfim, não acho que não vai mudar minha vida. Voltei a ouvir os álbuns dela que eu gostava. E pra mim o Red é melhor até que o 1989, que eu achava meio empatado. E… simplesmente eu cresci também e eu não consigo mais ouvir as paradas dela. Infelizmente, essa semana bateu isso, assim, em mim. De Ficou na bad. realmente ficou no passado agora, pra mim. Antes eu ouvia e me divertia. Hoje em dia eu simplesmente não consigo mais, assim. Mas tá tudo certo, não é briga de estádio pra mim. Eu acho ela talentosa como entertainment e é isso. Só não gostei, assim, não vou voltar a ouvir esse álbum. Cara, vamos lá. Eu acho que a Taylor Swift, ela joga muito no safe, muito no conforto. Ela tinha em mãos um cara que é o Aaron Dessner, que é um cara que é um puta músico, um instrumentista fodíssimo do The National, com o Big Red Machine, que é o projeto paralelo dele com o Bon Iver. Eu acho que ela tirou pouco proveito disso, assim. Eu acho que ela podia ter experimentado mais. Eu acho que ela podia ter feito o que a Lorde fez no Melodrama. Super. De colocar umas músicas estranhas ali no meio, de falar assim, posso ser esquisita quando eu quero. Mas o problema é que eu acho que ela ainda é muito comercial. Ela nunca bebeu corote. Eu acho que o disco, ao mesmo tempo que ela traz o Aaron Dessner, que é um cara que trabalha muito bem as melodias, ele tem um problema seríssimo de ritmo nos trabalhos dele. O que difere o The National dos outros trabalhos é porque o The National tem um baterista muito fodido. Boa. E que é o que falta nos outros projetos do Dessner em carreira solo ou paralelos, enfim. Então, assim… gente, dizer se tem uma hora de música, eu acho que falta muito ritmo, falta o peso da bateria, falta, tipo, um andamento, assim. É linear coisa demais, muito… né, amigo? falta o básico de estrutura de disco, assim, saca? E eu acho que ela poderia resolver isso se ela fizesse o quê? Se ela cortasse umas 3, 4 faixas ali, ó. Entrega um Total. disco mais enxuto. Nossa, muito grande. Que vai dar essa vontade de ouvir de novo. Porém, por outro lado, eu acho que ela tem umas músicas muito bonitas nesse disco.
Cardigan é uma música linda. Gostei. Exile com o Bon Iver é uma música muito linda. Eu acho que quando ela vai pro August, que é a música que é produzida pelo Jack Antonoff, que é mais pop, ela dá esse frescor pro disco que é muito legal. Só que principalmente quando vai se aproximando do final do disco, This Is Me Trying, quando ela traz Mad Woman, que ela discute essa questão de ser, tipo, a mulher tratada como louca. Eu fico imaginando, eu acho que sim, a Taylor, ela tem um impacto muito positivo, principalmente porque ela tá falando com uma juventude branca dos Estados Unidos, tipo, muito preconceituosa. Eu acho que ela pode abrir mais a cabeça dessas pessoas, mas eu ainda acho que ela joga muito no safe, muito no conforto. Ela tem 30 e poucos anos, o eu lírico dela ainda 31. É o mesmo eu lírico do Red, que é o eu lírico desiludido, apaixonado. É isso. Eu acho que não falta viveu, um pouco cara. dessa evolução. E me surpreende ver parte da crítica, tipo, muito deslumbrada em cima de um disco. Sim. Onde, tipo, a gente já tem Angel Olsen, que já fez muito do que tem nesse trabalho. A gente tem vários... O Aksahati, a gente tem várias outras mulheres, não só nesse ano, mas em outros anos, que fizeram uma sonoridade muito parecida, talvez melhor e muito mais aventureira. Então me surpreende esse destaque todo em cima dela. Eu sei que Taylor Swift é uma grande dama aqui do pop norte-americano que vende disco pra caralho, mas eu acho que as pessoas precisam começar a repensar nesse sentido de tipo, é bom, mas será que isso aqui é realmente tão bom assim quando a gente acha? De volta, eu acho que é um disco bem legal, um disco muito gostoso de se ouvir, infinitamente melhor do que o Lover. Nossa, o Lover envelheceu muito mal em um ano, cara. É incrível como envelheceu mal. Mas calma aí, galera. Tipo, eu acho que, tipo, quando você usa um rótulo de folk, de folclore, você traz uma coisa de conhecimento popular, de, tipo, de honestidade, da coisa da terra, é muito maior do que isso. E eu acho que ela traz de um jeito muito limitante no trabalho dela. Queria, de verdade, com todo o meu coração, que fosse um disco muito melhor do que ele é. Porque ela tem potencial pra isso. Só que eu queria, sério, que ela parasse de jogar nesse confortinho, de entregar um disco que é só pra cumprir cota de gravadora, ou que é só pra, tipo, vender mais, ou pra dialogar com um grande público. Eu acho que ela tem muita possibilidade de experimentar, de fazer coisas diferentes. Eu não vejo nada de novo nesse disco. Nada. Acho um disco bom, acho um disco legal. Fico feliz que as pessoas estão se entusiasmando em cima disso. E eu acho que ele vai abrir as portas para que um público conheça outros artistas. Um Bon Iver, um The National e o que mais que seja. Mas é nada demais, gente. E posso só finalizar com uma coisinha que me deixou também um pouco estranha, assim? Quando eu ouvi esse álbum, eu falei... Por que raios ela não chamou a Danielle Haim pra produzir que fosse podia ter uma faixa? Mulher, uma gente. faixa, Kleber. Ela não se diz super amiga das Haim, porque adora. Cara, até quando isso, Chamava cara? a Phoebe Bridgers, que tá aí. A Phoebe super não, pop, ela nunca ia chamar a Phoebe Bridgers, porque ela fez esse. Na minha concepção, ela fez esse álbum porque a Phoebe Bridgers tá ficando grande nos Estados Unidos e tá tomando uma parcela de novas meninas se inspirarem no trampo da Phoebe Bridgers e não dizer que a Taylor Swift é uma inspiração, entende? Mas Phoebe assim, Bridgers sem rivalidade feminina, é mais no sentido de... A gente gosta muito da Taylor, todos nós aqui, Exato, tipo, eu, Elo, mas é que Isa, eu não entendo. A gente quer... Não, eu tô falando eu, Elo e Isa, o Nick, você não está no grupo. Mas a gente gostaria muito de ver ela fazendo algo diferente. Saindo do casulo, desse casulo, que é ela e um produtor homem ali, dando o conforto pra ela. Tipo, quebra isso, vai fazer música com as suas amigas, vai fazer música, tipo, diferente, entendeu? Eu fiquei meio de, tipo, ela não trouxe nada com esse álbum, nada. Eu acho que por mais que a gente não, que você já falou, não incentivar a rivalidade feminina, eu acho que ela fala muito isso, mas ela não age sobre esse ímpeto, exato. sabe? Por isso que às vezes eu, tipo, faz tempo que eu não defendo mais. Tipo, até quando eu ouvi o disco, até quando eu ouvi aquela Mad Woman, eu fiquei meio tipo, ai, amiga, você tá fazendo. Tudo bem, você é uma mulher, você sofreu, tipo, diversos abusos na mão da mídia, tipo, desde tudo que aconteceu com o Kanye West. Mas assim, pra mim... Pô, do Scott Brown, que ela viveu no último ano, eu acho que só isso já daria material suficiente pro disco inteiro, sabe? Eu acho que Mas daí vai e não chama uma mulher, sei lá. A poesia dela, tipo, eu cansei. É exatamente o que você falou, eu ia comentar, né? Do eu lírico é o mesmo. É tudo, tipo, meio assim. E achei... Sei lá, que nem eu falei, tipo, ela tenta fazer algo que eu falei no seu Twitter, né? Tipo, eu pulava, todo 2 minutos da faixa eu queria pular, porque ela tenta fazer uma estrutura de letra pop, que é tipo,
sabe? Tipo, começa com um Super, verso, vem uma super. ponte, daí você tem um refrão, e daí você volta pra ponte. Tipo, meio que nesse estilo, mas num ambiente indie onde você precisa da surpresa pra ser interessante, tipo, sabe? Então ficou um pouco chato pra mim. Mas um monte de gente falando bem, né? Vamos aí, bora. É isso. É Taylor. De novo, Queriam não que a acho gente um álbum falasse. ruim, mas muito Falamos, problemático. hein, gente? Mas muito problemático, na Mas minha ela é humilde problemática faz muito tempo já, essa pessoa, né? Tipo, não é de hoje, não. opinião. Enfim. Fechamos bora então? lá, então. Fechamos. Bora pro próximo bloco então. Bom, terceiro bloco, você precisa ouvir isso. Dorinha, o que é esse bloco? Bom, minha amiga Elô, neste bloquinho a gente vai trazer coisas aleatórias que a gente. Conteúdos, né? Aleatórios audiovisual de qualquer época, lugar, qualquer pessoa, que a gente ouviu essa semaninha aí e quer trazer de dica pros nossos amiguinhos ouvintes. Tudo. Kleber, quer começar? Vou começar com uma Vai. dica do nosso madrinho chamado Cauã Toledo. Que ele Tudo. falou no nosso grupo fechado para madrinhos e falou o seguinte: não sei se todo mundo aqui ouviu falar, mas saiu uma série brasileira nova na Netflix, chama Boca a Boca. Pelo nome, pode parecer mais uma série adolescente genérica, mas ela realmente é muito boa. O pessoal que curtiu Euphoria da HBO vai gostar bastante, principalmente pela fotografia. Mas um dos pontos altos da série é a trilha sonora que tem Letrux, The Knife, Chromatics e Sophie. Eu não assisti a série, mas eu estou recomendando a diquinha aqui do Cauã. Então, se vocês quiserem assistir, assistam Boca a Boca na Netflix. O Boca a Boca é dirigido pelo irmão da Sara, o Esmir Filho, sabe a Sara Oliveira? Ah, eu amo ele! Eu amo Então. os famosos Doentes da Morte. Nossa, agora eu vou assistir. Sim, e eu Vou também amo assistir. esse filme. E uma das produtoras é a Tereza, uma amiga minha. Que legal. Irmã da Isabel. É muito legal. E super essa trilha sonora é muito coisa deles, assim. Tipo, que eles Boa. iam nas festinhas. Mas aí, as minhas recomendações, eu vou começar com um disco de 1986 da Kikuchi Momoko. Ela é uma cantora japonesa que faz um city pop, synth pop, jazz, soul, funk dos anos 80. Ela lançou em 86 um disco chamado Adventure. É um disco muito bom que acaba de ser relançado, tem poucas semanas que ele foi relançado. Então, para quem quer mergulhar nesse synth pop dos anos, nesse city pop, é um disco muito gostoso. Mas a minha recomendação realmente, eu organizei do pior para o melhor álbum de estúdio toda a discografia do Roxy Music, a banda que Ó. apresentou o Brian Eno e o Brian Ferry. É um grupo de glam rock dos anos 70, um dos principais expoentes do gênero. Eles são um coletivo que antecipou uma série de tendências para vários outros artistas da época. E é muito engraçado o quanto eles foram um fenômeno na cena inglesa. Eles alcançaram o topo das paradas britânicas durante várias vezes, só que eles nunca conseguiram esse mesmo efeito nos Estados Unidos. Então vale a pena mergulhar na discografia da banda. Vou deixar a discografia aqui certinho para vocês acompanharem do pior pro melhor lançamento. O meu favorito é o Country Life, ainda que eu saiba que ele não é o melhor disco deles, porque eu acho que ele tem outros trabalhos melhores. É isso. Tudo. Nick? Bom, já que eu falei 2 dicas de jazz no bloco anterior, vou continuar com mais um jazzinho. A dica dessa vez é uma banda chamada The Juju Experiment, com o disco Exchange de 2017. Lá em 2015, por aí, um cara chamado Donnie Trumpet, ele se juntou com Chance the Rapper pra fazer um disco chamado Surf. Não sei se Eu vocês... amo! Eu ia falar, eu gosto desse álbum aí, cara. Então, e aí a Sunday parte... Candy é a melhor música do mundo. Nossa, era muito bom esse disco. Esse coletivo, ele meio que morreu, sei lá. Pode Não- crer. Nossa, Nick. Ele existiu Uou. só pra gravar esse disco, gente. Então, é que Tá ele... ótimo também. É que ele meio que seria... Tipo, cada um do coletivo faria um disco e seria, tipo, Chance the Rapper and the Social Experiment. Daí Donnie Trumpet and the Social Experiment. Mas nunca foi É pra tipo o frente. sabe? Sufjan Stevens falando que ia fazer um disco pra cada estado dos Estados Unidos. Tipo isso. E aí, esse Donnie Trumpet, ele criou uma banda logo depois, assim, que chama Juju Experiment. E, cara, muito bom. Esse disco chama Exchange, foi lançado em 2017 e é sensacional pra quem gosta desses jazzinho novo, R&B, tem um pouco de hip hop.
tipo, super contemporâneo, super legal. Tem uma música com a Jamila Woods que é maravilhosa, tipo, Perfeita. muito boa. Tipo, não tem letra, é só ela, tipo, cantando. A Jamila, na verdade, sei ela lá. meio que surge no Social Experiment. Ela era, tipo, a backing vocal principal / principal vocalista ali da banda. Toda dessa ceninha, acho que eles são de Chicago, né? O Todos Chance de the Rapper Chicago. e tal. Chicago, é. Todo mundo dessa galerinha, tipo, muito talentosa, todo mundo. Então, só vai, porque esse disco é realmente muito bom. Essa galerinha muito talentosa vai aprontar altas Várias confusões. do confusões. jazz. Opa! Próximo, então, Dorinha. Gente, eu vou de Basic Bitch aqui. Walls and Bridges, John Lennon, quinto álbum de estúdio do single Olha ela. Lennon, de 1974, tá? Com licença. E assim, eu li, não sei se é verdade, mas deve ser. Eu li John Lennon. Ai, meu Deus. Você viu que eu trago até piadinha pra você fazer em cima? Ah, eu sou muito querida. Eu li que nesse ano ele estava separado de Yoko e estava bebendo adoidado com os amigos e vivendo em Los Angeles. Então, assim, foi uma surpresa pra mim. Sei lá, que mais? Esse álbum é perfeito, não sei o que falar dele. Eu gosto demais. Olha Bom. você resgatando. É isso. Vou falar a minha, então, tá? Fala, meu amor, minha fada, minha cantora, minha bossa nova. Meu Deus do céu. Tá bom. Eu estou ainda naquela vibe latina, que eu estou ouvindo muitos sons aqui da América do Sul. Eu compartilhei lá no Instagram a playlist. Vou postar no nosso grupo fechado também, eu esqueci. Sua dica dessa semana é Thalia. Ah, não. Ó, Desculpa, mas né, eu fiz a playlist junto com a Yu e ela colocou uma banda que eu gostei muito que chama Kiddie Gang. Que é tipo um coletivo. Kiddie Gang, Um coletivo banda, tipo um grupo. coletivo que é muito, muito buena. Que saco! E eu vou fazer a tradução simultaneamente com Posso continuar? Sim, sim. Sim. Bom, eles são do México. Eu estou decifrando. Eles não têm muitos trabalhos, muitos singles, então é pouca coisa por enquanto. Mas é meio. Tipo, lo-fi beats com voz, tipo, uma garota cantando em cima dessa coisa meio chill, sabe? É bem gostoso, interessante. Tá na playlist também que a gente fez pro pessoal da Aberta, que é tipo um coletivo de produções latino-americanas. E eles entrevistaram eu e a Yu, e a gente fez uma playlist. Tá lá também, quem quiser ver. Ou quem quiser ouvir só eles, é Kiddie Gang. É Kiddie isso. Gang, muito bueno, muito bueno. Acabou o bloco, tá, gente? Esse Chega, programa, né? Acabou esse programa. longo. Só recadinhos bem rápidos referentes à última edição do programa, edição número 101. Como nasce um gênero? Comentário do Fred Leão. O episódio que os 4 tomam um chá com óculos de massinha conceituado, tudo. Tipo café filosófico da música. Olha ele. Amo. Temos o Benê Damasceno. Olha, estão falando agora de pagode versus samba e tem algumas diferenças sutis, mas bem marcadas. Como das principais é o uso do tantã como principal instrumento de percussão, fundo de quintal criou. O cavaco e o banjo com braço de cavaco. Olha aí, a gente não tinha tanto conhecimento pra falar sobre, acho que não. Último comentário aqui no Instagram. Eu nunca consegui pensar num jeito de pedir esse tema sem parecer muito cabeçudo. Obrigado por lerem meus pensamentos. Eu gostei da edição, eu acho que ficou eu uma também. edição Ficou muito bem legal. leve e informativa. Foi muito fã gravar. Nick, no Twitter, alguma coisa? Essa semana eu perguntei lá no Twitter que outros gêneros engraçados, tipo pop água de chuca ou rock sapatênis, a galera também ouviu falar já. E tem o João Derstente falou pop loja de departamento, que eu acho Olha muito aí, bom. é verdade. Tem muito. Eu chamo gênero. pop provador de C&A. pisou. Tem o próprio provador da... Como é que é o nome daquela loja que tem várias coisinhas aqui? Não. Daiso. Forever 21. Não. Ah, que o Catatá falou. Endossa. Ai, sim. nossa! As popzinho alternativo. Boa, DJ Catatá Eu nunca ajudou a teria gente falado aqui. em Dossa. Ai, Nunca. Arrasou. É isso, gente. Eu sou o @Kleberfac no Twitter e no Instagram, ou Miojo Indie no Twitter. Tudo, eu sou @Elocliver no Twitter e no Instagram e @Revista Balaclava também no Instagram.
Eu sou @AlmeidaDora no Insta, @AlmeidaDora _ no Twitter. Sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E saiu mais um mono essa semana com a Tuyo, que foi bem legal, eles falando sobre o segundo disco. Eu não ouvi, vou ouvir. Ai, gente, esqueci um recadinho aqui. Você que é fera e tá assistindo no dia de estreia, sexta-feira… Você que é uma fera, você que é um fera radical, sexta-feira eu e o Fedota estaremos fazendo primeiras impressões no perfil da Balaclava falando do grandíssimo, maravilhoso novo álbum do Fontaines DC. Então, quem quiser Olha, ela já é roqueiro. Ela Você já tá roqueiro, sempre. Já que não é toma maravilhoso. banho, que tem cheiro de sovaco. Assiste Vai lá. essa live que vai ser uma delícia. Ah, então tudo noivo, Kleber. Como se fosse problema ter isso. Estão tudo noivo já. E eu aqui cheirosinho, solteiro. É, você viu como é que é? Eu Reage. também. Me manda Enfim, nudes. gente. É isso. É isso, Vamos então. finalizar Vamos esse acabar? episódio? É. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música lá no nosso Facebook, www. Assina a gente nas principais plataformas de streaming. Apoia a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Vem assistir as nossas lives e muito obrigado pela sua audiência. Puta que raiva. Tá bom, então. A gente tem que encerrar de alguma coisa hoje. Vamos lá, puxa uma música, Isadora. A paixão me pegou. Oh, Tentei escapar, não consegui. Muito obrigado e Atrás até do a meu próxima. coração. Tchau, tchau. Sem querer eu te não pedi. A paixão me Bom, pegou. chega. Ai. Esse podcast foi editado por Nick Silva.